Olá, gente, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Presbítero Paulo Nascimento falando. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o uso do paletó. Por quê? Porque nós sabemos que em muitas igrejas evangélicas, inclusive a nossa igreja pentecostal, Deus é Amor, e outras igrejas, a gente, para poder subir no altar, para ministrar a palavra de Deus, a gente tem que estar usando um paletó e uma gravata. E alguém quer saber se isso é doutrina ou se isso é costume. E nós temos que saber diferenciar doutrina bíblica de costume. Eu estava conversando com uma pessoa e ele disse para mim que na igreja dele, onde ele é pastor, é expressamente proibido pregar sem paletó. Se ele colocou lá essa doutrina, esse regulamento, muito bem, nada contra, nada contra. E nas nossas igrejas também é proibido pregar sem paletó. Hoje a gente já vê em alguns cultos, principalmente cultos jovens, a gente já vê algumas pessoas pregando sem paletó. E talvez você pergunta, presbítero, é pecado pregar sem paletó? Irmãos, quem inventou esse negócio que para pregar tem que estar de paletó? Quem foi que inventou isso? Quem foi que colocou esse costume na igreja? Eu não sei quem foi que colocou esse costume na igreja. Eu sei que a igreja Assembleia de Deus, ela foi fundada primeiro do que a igreja Deus é Amor. A igreja Assembleia de Deus é uma das igrejas mais antigas do Brasil. E nós sabemos que há muitos anos atrás, a igreja Assembleia de Deus, ela obrigava os obreiros, pastores, todos só podiam pregar de paletó e gravata. Eu não sei se foi a Assembleia de Deus quem criou essa doutrina, esse costume. Eu não sei se foi. Mas isso daí é um costume, uma doutrina colocado pela igreja, que muitos chamam de doutrina dos homens, porque foi colocada pelos homens e não tem base bíblica. Eu pergunto para você, será que Pedro, Paulo, João, Tiago, o próprio Jesus Cristo, eles pregavam de paletó? Eles pregavam de gravata? Eu creio que naquela época não existia isso. Naquela época não existia paletó, gravata, terno. Não existia isso. Então, isso daí foi criado depois, muitos anos depois. Talvez centenas de anos depois é que alguém colocou essa norma na igreja que o paletó era uma coisa, era de uso obrigatório. Mas se eu ver uma pessoa pregando, seja em qualquer igreja, em qualquer ministério, se eu ver um pastor, um obreiro, um diácono, um presbítero pregando sem paletó, jamais eu vou me escandalizar. Jamais eu vou me escandalizar, jamais eu vou falar mal dele ou daquela igreja, porque ele está pregando sem um paletó, sem uma gravata ou sem um terno. Porque isso não existia. Isso não existia.
Mas a gente deve obedecer às normas da igreja. Tem pessoas que pregam de avental. O missionário Davi Miranda, ele mesmo era difícil. Eu não lembro, que eu nunca vi o missionário usar um paletó. Eu só via ele usar um avental branco nos cultos que ele pregava. Nada contra, nada contra. Se ele se sentia bem pregando de avental branco, nada contra. Porque tudo isso, irmãos, é costumes. A pessoa tem que saber diferenciar. Porque se a pessoa mostrar na Bíblia que a pessoa tem que pregar de paletó e gravata, aí sim. Se a pessoa mostrar na Bíblia, em vários lugares, que tem que estar de terno, de paletó, de gravata, aí tudo bem, aí é uma doutrina bíblica, mas não é uma doutrina bíblica. Então, se você vê alguém pregando sem paletó, sem gravata, sem terno, não critica, não fala mal, não murmura, porque isso não tem na Bíblia, gente, pelo amor de Deus, isso não tem na Bíblia. Um dia eu vi um irmão criticando um pastor, porque ele estava pregando sem paletó no batismo. Ele estava pregando só de gravata, só com uma gravatinha e sem paletó. Aí alguém criticou, alguém murmurou e falou: cadê o paletó, pastor? Onde está o seu paletó? Ele não estava dentro da igreja, presta atenção. Ele estava lá no meio do mato, na beira de um rio, de um pasto, pregando num batismo sem paletó. E ali alguém criticou e falou que: cadê o seu paletó, pastor? Irmãos, vamos crescer, vamos, como diz, ficar mais inteligente. Vamos parar de fazer contenda por pouca coisa. Vamos parar de fazer contenda por pouca coisa. Por causa de um paletó, por causa de uma gravata, por causa de um terno. Se você mostrar na Bíblia que é doutrina bíblica, aí eu concordo com você. Aí eu concordo. Eu prego de paletó e gravata, porque é uma regra do ministério. Inclusive, eu acho até bonito. Eu acho até bonito um obreiro, um pastor, um presbítero, um diácono subir no altar de paletó e gravata. Eu acho até bonito. Mas não é uma doutrina bíblica. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você quiser deixar aí seus comentários, o que você acha sobre esse assunto, você pode comentar, tá bom? Comente sem ofender, sem xingamentos. Comente com palavras sadias, com palavras educadas, tá bom? O que você acha sobre esse assunto. Que Deus abençoe. Se você quiser também, se inscreva no canal, deixe o seu like e que Deus te abençoe.